Boa tarde, pessoal. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um assunto bastante polêmico que está em voga hoje nas redes de comunicações, em função dos novas ideias que o novo presidente ele está querendo colocar em prática em relação à organização institucional dos ministérios, que é a questão da extinção do Ministério do Trabalho. Na verdade não seria a extinção do Ministério em si e das atribuições e funções que o Ministério ele desempenha, até porque são funções institucionais, constitucionais, que não podem simplesmente deixar de acontecer. O que ele quer é colocar em outros ministérios, ou talvez repartir as funções e colocar uma função num ministério, outra em outro, para tentar organizar melhor a estrutura e gerar melhores resultados. Óbvio que isso é questionável. Se a gente vai pensar, por exemplo, a gente tem na relação capital-trabalho, que é exatamente o que um Ministério do Trabalho ele tenta, evidentemente, equilibrar. Porque de um lado você tem as indústrias, você tem o comércio, você tem os detentores do capital, a geração de emprego e renda através essencialmente da exploração capitalista, e do outro lado você tem a mão de obra, a massa que a única força que tem é a sua força de trabalho para poder oferecer nesse sistema de equilíbrio entre trabalho e capital. Então, a partir do momento em que você desestrutura um ministério que tem como finalidade fazer com que haja esse equilíbrio, e aí a gente faz uma projeção, porque se num cenário em que a gente tem um ministério trabalhando para manter esse equilíbrio, o que vai acontecer quando a gente tirar essa centralidade desse ministério? Óbvio que as funções elas continuarão, mas elas não continuarão de forma centralizada, equilibrada e focada no mesmo objetivo. Elas serão pulverizadas ou talvez aglomeradas num outro ministério. Por exemplo, digamos que a ideia de Bolsonaro seja colocar as funções do Ministério do Trabalho dentro de um Ministério de Indústria, dentro de um ministério em que a finalidade é essa. Então vamos pensar nos objetivos de cada um desses ministérios. O Ministério da Indústria com essa finalidade ele vai ter qual vai ser o objetivo principal: melhorar as condições para que a indústria ela possa crescer, para que a exploração capitalista ela possa avançar. E o Ministério do Trabalho, qual é a principal finalidade do Ministério do Trabalho? Defender os direitos trabalhistas e fazer com que essa relação possa, óbvio, maximizar a geração de emprego e rendas. Então é você pensar o avanço da indústria, mas sem tirar os olhos, o radar dos direitos trabalhistas. Quando você vai para um lado, a indústria, um Ministério da Indústria, por exemplo, o objetivo, a finalidade óbvio, principal será o avanço dos mecanismos de capitalização, de avanço da indústria dentro do cenário comercial, em detrimento, óbvio, de direitos trabalhistas. Eu acho que uma das frases mais colocadas em vogas na campanha eleitoral de Jair Bolsonaro foi: se o empregado ele quer mais trabalho, ele vai ter que optar entre direitos trabalhistas e mais oportunidades de emprego e renda. Então é como se não pudesse equilibrar. Você tem que tirar os direitos trabalhistas para poder gerar mão de obra qualificada. Na minha visão, eu até em outros vídeos, em algumas entrevistas, eu estou falando sobre um projeto de lei, o livro que eu estou escrevendo, sobre a mudança de lógica, onde a gente tem uma terceira via que não está sendo colocada em políticas públicas formais, que é a questão do empreendedorismo, que é a questão, por exemplo, da gente focar nosso sistema de educação em formar gerações de empreendedores, ao invés de tão somente gerar mão de obra qualificada. Mas esse é uma discussão para outros vídeos, e tem outros vídeos no meu canal que vocês podem acessar essa situação, essas informações. Mas aqui o foco é: será que é viável você extinguir um Ministério do Trabalho para tentar focar e qual seria a finalidade disso? Será que isso realmente traria benefícios para geração de emprego e renda, e principalmente para o equilíbrio entre
Geração de emprego e direitos trabalhistas. Direitos trabalhistas já foram avançados desde de Getúlio Vargas, quando a gente teve a CLT, a criação do Ministério do Trabalho, que há um processo ativo para equilibrar essa balança. Se a gente tira um dos eixos, como será que vai ficar esse cenário? Então esse é um ponto que eu coloquei para vocês pensar. Eu não vou colocar respostas aqui. Não, eu tenho minha visão e eu acho que talvez seja nocivo uma situação em que você tire o Ministério do Trabalho, mas eu quero que vocês pesquisem, procurem informações no Google, vá ler um pouco sobre o assunto. Em outro momento a gente discute um pouco melhor sobre isso. Um abraço e até mais.